Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras. Tudo que a mídia está falando aí dessa vitória do Verdão. Palmeiras que é o líder do campeonato brasileiro, né? Venceu aí o time do Juventude por 4-1, com direito a um chocolate aí extraordinário. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí do time do Palmeiras e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar também aí um abraço em especial aí para a galera de Sorocaba, pessoal aí do Rio Grande do Sul, a galera de Minas que sempre está comentando aqui no nosso canal, né? O pessoal de Joinville também aí tem muitos comentários. Quero mandar um abraço em especial aqui, né? O pessoal aí do Nordeste, de Natal, que sempre tem comentado aqui no nosso canal, tá bom? Então, se você quer também receber um salve no próximo vídeo, comenta aqui embaixo que a gente vai deixar um salve aqui para vocês, tá bom? Mandar um abraço também aqui para a galera de Fortaleza, tá bom? E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos para quem está alegre, só sorri. O Palmeiras, que agora isoladamente é o líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 58 pontos, igualou o número de jogos do Flamengo e olha só, 18 vitórias para a equipe do Abel Ferreira, superior do Flamengo, mas tem esses critérios de desempate e agora tem 3 pontos a mais na tabela, Edu. Então, esse Palmeiras está confirmando que é a melhor fase mesmo do time na temporada. Com certeza, Renato. E a gente viu, né, nesse jogo de sábado, a questão da postura dos atletas. Aí você vê a seriedade, como o Abel fala, ele não treina só os 11 titulares, e sim o elenco. Então você vê que todos os atletas que entraram em campo sabiam o que tinha que fazer. E pela seriedade, eu fiquei muito feliz pelo Bruno Rodrigues, porque, como eu falei no início, um cara que passou por muita dificuldade, quase 2 anos sem jogar. Só quem teve lesão, né, assim, sabe o quão difícil é o dia a dia, sabe, aquela coisa da dor, mas eu acho que a superação, a dedicação e a resiliência que ele teve, né, ele foi presenteado não só pelo gol, mas também o que ele vem produzindo para o time também, Renato. Então, fico muito feliz e é uma opção que o Abel ganha também no ataque, principalmente num momento como esse que o time estava totalmente desfalcado. Mas isso mostra também o poder do que o Abel tem em mãos. Ele muda o esquema, coloca 3 zagueiros, né, os atletas entram, faz o que ele pede e isso mostra mais uma vez a força do elenco. O Palmeiras consegue uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato, até porque agora iguala em números de jogos com o Flamengo e aí acaba superando ainda mais com 3 pontos a mais. Então isso faz com que no jogo de quarta-feira tenha uma importância muito grande, porque aí depois no domingo é o grande clássico, é aquela coisa do primeiro contra o segundo. Então eu vejo assim, o Bruno Rodrigues, Bruno Fux fazendo o gol, o primeiro gol também com a camisa do Palmeiras, né? Mas agora que o Andréas jogou também, Renato, distribuindo bola, vindo buscar a bola, armando também. Então acho que o Palmeiras, como você bem disse, está vivendo um grande momento e ainda mais um momento importante da temporada. Para mim, quem jogou muita bola também foi o Rafael Veiga. Aliás, Cicinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Andréas Pereira pela primeira vez jogaram juntos como titulares. E deram conta do recado, né? A gente fala da questão do adversário, Juventude, mas assim, uma equipe que veio também para tentar parar esse Palmeiras. E é importante porque esses jogadores desempenhando o trabalho, né? O Veiga voltando a jogar bem, acaba colocando uma pressão nos titulares, né? Então, assim, e o Palmeiras fica cada dia mais forte. É um sério candidato ao título. E quando tá, como o Abel falou, quando tá tudo encaixado, quando as coisas estão dando bem, a onda vai, assim, o time vai naturalmente, né? Então acompanha aí essa questão do bom momento do Palmeiras. Então quem entra, por mais que não esteja no mesmo ritmo dos titulares, consegue dar conta do recado exatamente pelo bom momento que o time vive. E a tendência é que esse time seja praticamente o mesmo, porque a data FIFA atrapalha o Palmeiras no jogo contra o Bragantino. Porque só o Vitor Roque, né, deve voltar. O Vitor Roque estava suspenso e aí pode voltar ao time. Mas de resto, os jogadores estão na Ásia, a Argentina diz que vai aproveitar todo mundo, então deve aproveitar o Flaco e também o Aníbal Moreno. Então, provavelmente, essa equipe aí pode ser quase repetida, hein, Ronaldão? É uma equipe que o Abel conseguiu dar um refresco também para alguns jogadores, né? Importante isso, girar o grupo, isso é importante num momento como esse. Agora, o resultado também foi espetacular, mas não precisa desviar o foco também depois na coletiva, né? Desviar o foco ali de mais um pênalti mandrake pro Palmeiras. O que está acontecendo? Mas o pênalti foi retirado. Bom, o que está acontecendo? Mas em campo o juizão achou que foi. E a expulsão? Que mais uma vez. Mas aí não é legal quando o VAR trabalha de maneira correta e intervém retirando a penalidade. Quando o cara pinta também, normal. Porque isso aí era legal. 12 do primeiro
primeiro tempo. Mas os erros são os mesmos há anos. Mas houve o contato E sempre realmente, pro mas não mesmo foi para ser time. pênalti. Isso tá ficando chato já isso aí, hein? Ficando chato, Ó, agora nada. ele vai... Os times entram dentro Aí o VAR da trabalhou. área. Quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT. Aqueles que nunca nos abandonam. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... Agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. O título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Agora, o que eu acho que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Muito bem, tá aí o Abel falando a respeito da vitória, deu aquela cornetadinha de leve, dizendo que a torcida tem que apoiar nos momentos, né, ruins, tem que apoiar nos momentos bons, em suma, tem que apoiar, né? Pede o apoio incondicional do torcedor. Olha, eu quero levantar essa bola pra vocês, porque nós já vimos esse filme em outras ocasiões, e quando o Palmeiras embala e consegue performar como está performando, ele não perde mais. Então, assim, é exagero dizer que acabou o campeonato, Palmeiras é campeão brasileiro e ponto final? Eu sabia que você vinha com essa pergunta, cara. Eu sabia. Você tá muito polêmico, hein? Depois falam que eu que sou o emocionado aqui, mas não. Acho que tem muito campeonato pela frente. Eu acho que o Cruzeiro perdeu um pouco a força, tem um jogo a mais e tem, acho que, 4 pontos atrás do líder. 4 pontos atrás. E o Flamengo, ele tá ali na disputa. Não, 6 pontos. 6 pontos atrás. 6 pontos. E tem um jogo a mais. E o Flamengo, ele tá na disputa, só que vem de 3 jogos sem vitória. O mais emocionado, talvez, diria que o Palmeiras tem grandes chances de conquistar o Brasileirão. Mas eu ainda mantenho os pés no chão, porque tem bastante rodada ainda. E o Flamengo, a gente sabe da força e tem um elenco melhor que o do Palmeiras. Só que o Palmeiras joga um futebol melhor que o do Flamengo, tanto que é o melhor futebol praticado no Brasil atualmente. Então, muita calma nessa hora e tem disputa ainda para acontecer. Não, porque assim, ó, se a gente para pra pensar, o Flamengo tá no momento de oscilação, correto? Né? Nós tivemos o Cruzeiro também em um momento de oscilação. O Palmeiras oscilou lá atrás, perdeu o título paulista, né? Foi eliminado de outras competições, da Copa do Brasil, pro próprio Corinthians. Então, me parece que o período de oscilação do Palmeiras já passou, não? É difícil de cravar isso, né? Porque todo time está sujeito a isso em algum momento. Não é porque o time está numa boa fase que já passou, não vai voltar a ter uma fase ruim. Ou um time que está numa fase ruim não vai voltar a deslanchar. Na minha visão é o seguinte, o Flamengo ele vive uma fase de instabilidade que é super normal, mas tem time para sair disso. E os jogadores têm muita qualidade para conseguir dar essa volta por cima. Até por isso, para mim, o campeonato não está definido. O Palmeiras, nesse momento, se a gente pudesse fazer uma analogia no xadrez, gritou cheque pro Flamengo. Mas o cheque não é cheque-mate. Cheque-mate é quando você não tem chance de escapar, o seu rei já vai pro saco, você sabe disso. O cheque, você tá numa situação que se o cara errar, o adversário errar, você vai comer o rei do cara e já era, acabou o jogo. Agora, se o Flamengo conseguir um movimento certo, consegue se recuperar e possivelmente continuar na briga pelo campeonato. O Cruzeiro está em desvantagem em relação à pontuação, 6 pontos atrás do Palmeiras, 3 pontos atrás do Flamengo, mas as próximas rodadas vão ser muito definitivas para o futuro do Cruzeiro, na minha visão. Porque o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino nesse meio de semana, o Flamengo enfrenta o Botafogo também nesse meio de semana, tem um clássico. O Palmeiras, teoricamente, tem um jogo mais fácil, porque é em casa contra um time que vem numa fase muito ruim, que é o Bragantino, então a tendência é que o Palmeiras ganhe, mas não dá para cravar, obviamente. O Palmeiras teve muita dificuldade no Allianz Parque já esse ano, que não acontece, vem de 8 vitórias consecutivas no Allianz Parque, mas às vezes acontece um tropeço. No caso do Flamengo, é um jogo difícil contra o Botafogo, é clássico, e aí E aí, pessoal, o que vocês acham aí, né, dessa próxima partida do time do Palmeiras no final de semana? Né? Vocês acham que o Botafogo, querendo ou não, vai ajudar também o time do Palmeiras, vencendo lá o segundo colocado, e o Palmeiras abrindo ainda mais
6 pontos de vantagem para o segundo colocado. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Sequência no domingo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então, digamos que o Flamengo empate, o Palmeiras empate e depois no fim de semana tem um outro empate. O Cruzeiro ganhando os dois, já volta na briga pelo título. Não acho que vai acontecer. Não acho que é o caso. Mas é possível o Cruzeiro se manter na briga. Hoje, a nossa parceira de estatísticas, a Opta, ela está com a probabilidade de chance de título do Palmeiras de 73,3%. O Flamengo 25,6% e o Cruzeiro com 1,1%. Caramba, não Eu tá acho que isso, nada. Isso é muito doido, porque o Flamengo tinha chegado a 50% de chance de na título rodada antes. anterior, Exato. porque o Palmeiras tinha tropeçado e o Flamengo tinha ganhado. Então, que foi quando o Palmeiras perdeu do Bahia e o Flamengo abriu 3 pontos de vantagem. Então, o Palmeiras na sequência, com mais abrindo 3 pontos, igualando a quantidade de jogos em relação ao Flamengo, isso fez com que o Palmeiras disparasse na probabilidade. Eu acho que isso está certo. Acho que está certo, não. Certo é a palavra errada. Isso faz sentido. Faz sentido matematicamente. Exato. Matematicamente faz sentido. É uma chance mais alta para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem 2 rodadas de vantagem em relação ao Flamengo, porque no critério de desempate o Palmeiras tem a vantagem de ter mais vitórias do que o Flamengo. Então o Flamengo precisa fazer 6 pontos e tirar 6 pontos do Palmeiras, porque... tem que vencer e o Palmeiras não vencer, né? Exato. Na verdade, 6 pontos não, precisa de 4, né? Se o Palmeiras perder 2 jogos. Sim. Né? Então, assim, são 2 rodadas para passar o Palmeiras. Se nós estamos com 27, já vai passar... Não, 28 jogos, né? A gente já vai para a 30ª rodada para o Flamengo assumir a liderança. E aí já vai ficando pouco tempo e tal. Então é por isso que eu acho que o campeonato não está definido, mas com uma boa chance para o Palmeiras. Por outro lado, Maricapra, como ele disse, o Ricardo bem mencionou, domingo tem um enfrentamento. E aí nós entramos nessa hipótese. O Si, obviamente, não joga, mas neste momento é o que temos. Se o Palmeiras vence, abre uma vantagem pro Flamengo, como eu falei, pra mim acabou o campeonato. Se o Palmeiras vencer. Isso. Palmeiras vencendo, acabou o campeonato. Depende da próxima rodada também, eu acho. Não, pra mim passa muito pelo confronto direto. Porque agora a gente tá num... o Flamengo ganha, passa na frente do Palmeiras, e aí todo mundo fala, não, o Flamengo vai ser campeão. Aí o Palmeiras vence, passa na frente, não, o Palmeiras vai ser campeão. Acho que nesse momento a gente precisa ter um pouco de calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Mas pra mim o confronto direto vai ser bem definitivo. Claro, depende muito desses 2 jogos que tem antes, mas no confronto direto essa vantagem pode aumentar pra um dos 2. Pra mim o Cruzeiro já tá fora da briga, tá? Eu vou discordar um pouquinho do Ricardo, eu acho que... Não, também acho. Eu acho que é possível voltar à briga, mas acho que tá fora da briga também. E pra mim não volta. Pra mim não volta pra briga. A única chance do Cruzeiro voltar seria em caso de uma ramelada, de uma pipocada, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. A única opção. Não por mérito próprio, mas por demérito de outros. Esse 1,1% que tem no caso da Opta, eu acho que é isso. É a chance mínima do... Mas tem que ser um milagre com tudo certo pro Cruzeiro. Eu também acho que tá fora da briga. O que eu acho que pode acontecer pro Cruzeiro é esse milagre ser nas próximas 2 rodadas. Sim. Se Palmeiras e Flamengo não ganharem na quarta-feira e depois empatarem no domingo, esse é o 1,1%. Depois daí, se nada disso acontecer, acabou. Aí o Cruzeiro pega a próxima rodada Atlético Mineiro e depois pega o Fortaleza no Mineirão. Então tem esse ponto. E quando o Atlético clássico Mineiro... complicado. É clássico complicado, mas eu vejo um ponto assim. No domingo, tudo pode ser definido, mas tem aquela incerteza do Palmeiras de... É o ego muito elevado, sabe, em alguns momentos. Eu acho que a soberba diminuiu com o tempo, mas eles foram calculando um pouco assim. E o Flamengo, eu acho que assim, essa data FIFA vai definir muito o que foi pro Flamengo. O que o Felipe Luiz conseguiu trabalhar. Foram quase 10 dias de trabalho. O Felipe Luiz está para renovar o contrato com o Flamengo, então isso vai definir o que foi essa data FIFA pro Flamengo e como vai ser o jogo de domingo. Que aí, se o Palmeiras vence esse meio de semana e o Flamengo empata ou, por exemplo, perde pro Botafogo, que existe a possibilidade. O Botafogo também, eu conversei com pessoas ali do interno do Botafogo que usaram essa data FIFA para recalcular a rota. Que eles gostam do trabalho do Ancelotti, mas era um trabalho que precisava mudar alguns aspectos. Então, acho que essa data FIFA é muito importante do Botafogo e pode surpreender o Flamengo. Quem também falou aí dessa vitória do Verdão foi o pessoal da ESPN aí do Sport Center na madrugada. Vamos ver, a olhadinha, tá bem interessante aí tudo que eles analisaram
que trouxeram para nós aí a respeito do time do Palmeiras. O Palmeiras goleou o Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada e agora é o líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. O Abel Ferreira falou depois da partida. O título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Agora, o que eu acho que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Claro que fiquei contente por a partir do jogo de São Paulo, poder ter uma semana para trabalhar bem este jogo, para prepararmos, termos tempo para trabalhar. O jogo parece que foi fácil, porque abrimos bem o jogo logo desde o início, mas foi fácil pela nossa dinâmica, pela nossa intensidade, pela nossa agressividade no bom sentido. Então, um jogo podia ser difícil, nós conseguimos aqui em nossa casa torná-lo, teoricamente, ou mais fácil. Tá aí, então, o Abel Ferreira calminho, porque está na liderança, a liderança isolada e agora o mesmo número de pontos do Flamengo. O Flamengo, na próxima rodada, visita o Botafogo e o Palmeiras joga em casa contra o Red Bull Bragantino. É claro que tem muito campeonato vindo pela frente aí, mas o 3 pontos, abrir 3 pontos e continuar mostrando o bom futebol e esse momento de ascensão é muito positivo para o Palmeiras, Breyle. E até nessa altura do campeonato, o Palmeiras ganha uma gordura importante, Marcela, sim, porque às vésperas do jogo contra o Flamengo no domingo que vem, se o Palmeiras mantiver essa distância de 3 pontos, ele, de certa forma, pode se dar ao luxo de perder porque tem uma vitória a mais que o Flamengo, então ganha essa margem e qualquer mínima vantagem diante de um adversário como o Flamengo, um adversário que tem a melhor defesa, que tem o melhor ataque, que é um time muito equilibrado também, é um trunfo nesse momento. Então, fase de afunilação, fase em que o Abel chama o torcedor e até a maneira do Abel, né, de forma provocativa, ele fala da torcida organizada, ele fala que o clube precisa se juntar, mas eu vejo que o Palmeiras tem retomado a confiança do torcedor, que ficou meio abalada, principalmente depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Compreensível também o sentimento do lado do torcedor, tomar um baque do maior rival depois de perder o Campeonato Paulista, isso tem um peso, mas o Abel conseguiu virar essa chave com boas atuações, fazendo o time se consolidar. E ontem contra o Juventude, mesmo desfalcado, desfalques importantes, sem Vitor Roque, sem Flaco, sem Gustavo Gomes na defesa, Bruno Fux jogando bem, improvisado como volante, Palmeiras lidou bem, conseguiu manter o seu nível de jogo, e apesar de uma oscilação ou outra, aquele primeiro tempo contra o São Paulo, é um Palmeiras que no segundo semestre tem atuado dessa maneira, com intensidade, com organização, jogando bom futebol, sendo mais envolvente, mais agressivo que seus adversários. Então, nesse momento, mais do que nunca, o lema do Abel faz sentido. Todos somos um, e o Palmeiras conseguiu essa unidade, conseguiu chamar de volta o torcedor pela bola que está jogando e por essa sequência. O Palmeiras já tem a melhor campanha do segundo turno, é o melhor mandante do campeonato, também o melhor visitante. Então isso faz com que o torcedor do Palmeiras olhe e veja hoje o time na quinta semifinal, nessa era Abel Ferreira, da Libertadores, e lutando mais uma vez pelo título brasileiro, eu vejo que a página de crítica, de cobrança, de contestação, a diretoria ao Abel ficou para trás e agora é o momento realmente de fechar e nessa reta final abraçar o time que tem feito por merecer esse apoio. Pois é, o meio-campo do Palmeiras também muito desfalcado por conta do data FIFA, por conta de jogadores machucados também. E o Abel é muito inteligente, né? Quando ele chama a torcida e diz: eu não preciso da torcida num momento como esse, porque nesse momento todo mundo vai nos abraçar. É um momento de muitas vitórias na liderança do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Libertadores, mas ele fala que precisa da torcida em momentos difíceis, como na eliminação da Copa do Brasil. Ele sabe como trazer a torcida para ele, inclusive dando entrevistas como essa. Quem falou também em entrevista logo depois da partida e foi escolhido o melhor jogador em campo foi o Bruno Rodrigues. Voltou a ser titular depois de muito tempo. Carinho, né, de todos, carinho e respeito que eu tenho por eles, eles têm por mim. Então isso é muito importante para um elenco que quer ganhar título, né? Então eu estou muito feliz com o carinho de todo mundo. Eles sabem também o que eu passei, né? Então foi muita resiliência, muito trabalho, muito foco. Porque querendo ou não, eu só tenho que agradecer a Deus, amigo, porque eu sei muito bem o que eu passei. É difícil. Poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim muito difícil para mim, porque eu estava para ir
Infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais um mês parado. Então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de todos. É muito legal ouvirmos o Bruno Rodrigues, ele realmente merece estar vivendo isso, é um cara muito legal, um cara que lutou demais, 2 cirurgias nos joelhos, de ligamento, algo que é muito difícil para se recuperar, mas ele consegue se recuperar e que bom que conseguiu ontem a titularidade contra o Juventude, conseguiu fazer o seu gol e está aí, então, voltando aos poucos ao time do Abel. Depois de quase 2 anos sem marcar um gol, o sentimento para um atleta é algo especial. O Bruno Rodrigues, até pelas manifestações dos jogadores, né, nessa volta dele, aplaudido à beira do campo, o Abel sempre exaltando como um exemplo positivo para o grupo, é importante. Não só no aspecto humano, né, do jogador conseguindo se recuperar depois de não só uma, né, mas algumas lesões também subsequentes graves, e o Bruno Rodrigues mostrando que, quando o Palmeiras o contratou, a expectativa era essa. Ele chegou do Cruzeiro muito bem credenciado e tem características para ajudar nessa reta final, não só de Campeonato Brasileiro, mas também para que o Palmeiras tenha um elenco robusto no momento em que vai ser exigido, e até agora, com o Flaco Lopes no radar de seleção, com um time precisando dessa profundidade de elenco, é providencial ter um bom jogador como o Bruno Rodrigues e com vontade de mostrar serviço depois de tanto tempo. E o Palmeiras venceu, né, a equipe do Juventude pelo placar de 4-1 no Allianz Parque, mesmo o Palmeiras desfalcado, obteve essa vitória aí espetacular por 4-1 sobre a equipe do Juventude, né, com show aí de Rafael Veiga e também de Bruno Rodrigues, né, que voltou de lesão e já voltou marcando, deixando seu gol na goleada do Verdão. Com isso, o Palmeiras assume a liderança isoladamente, né, estava empatados com o Flamengo, né, empatado com os mesmos números de pontos, mas o Palmeiras tinha um jogo a menos, que era justamente contra o Juventude. Com isso, o Palmeiras está aí na liderança da competição do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos de vantagem contra o Flamengo. O Flamengo que pega um jogo muito complicado contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Com isso, o Flamengo poderá perder pontos nesse jogo, né? O Botafogo pode até vencer esse jogo, não seria nenhuma surpresa, e com isso o Palmeiras aí tem a possibilidade de despontar na liderança, né, do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tem aí, né, a possibilidade mesmo de arrancar aí 6 pontos ou até mesmo 4 pontos de vantagem na frente do Flamengo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.